Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou analista e engenheiro de dados. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a configurar o AWS S3 como destino no Airbyte, beleza? Então vamos pro vídeo. Então galera, para a gente começar aqui a configurar o nosso destino, o nosso AWS S3 como destino, nós obviamente iremos aqui em destino, iremos colocar aqui o AWS, o S3, aí não tá como AWS. E beleza, eu já coloquei aqui em português, tá? Pra gente ir seguindo aqui o guia, mas lógico que eu vou explicando para vocês as particularidades, porque o guia ele não é preciso e é exatamente por isso que eu gravo esse vídeo, para explicar alguns detalhes que aqui, né, a documentação não, infelizmente não é clara. Então, como no caso do S3 é um pouco mais longo, como é feita a configuração, eu deixei aqui em português para vocês irem acompanhando. Então basicamente aqui tem os itens obrigatórios, né? A chave de acesso, a access key, a secret key. E é engraçado, né, que aqui ele lista como item obrigatório, né? Aqui na esquerda ele fala que é opcional. Enfim, deve ser algum erro aí da parte do Airbyte, né? Mas enfim, então a gente precisa de algumas coisas aqui. Permitir a conexão, nananã, beleza, se não for mini.io, no caso não é, né, é o S3 direto, e beleza, então vamos começar a configurar. Vamos começar criando um usuário, o usuário que vai ser utilizado aqui para a gente pegar as chaves de acesso, né? Então a gente vai criar aqui um usuário. Já expliquei como faz isso, então vamos criar aqui um usuário rapidinho, em outro vídeo, né, eu fiz essa explicação. A gente não vai mexer com as políticas ainda, vocês vão entender porquê. Eu vou fazer essa configuração das políticas que vão ser anexadas, né, a política ou as políticas que vão ser anexadas nesse usuário aqui, a gente vai fazer junto, eu vou explicar para vocês alguns detalhes. Beleza, criamos o usuário, vamos entrar no usuário, vamos criar a chave de acesso. Aqui tanto faz, nesse caso aqui, como a gente só está fazendo um teste, não vai ter problema. Beleza, não se esqueçam de fazer o download da chave, que é exatamente isso aqui que a gente vai utilizar para preencher lá, tá? Como eu falei, eu abri aqui o arquivo, mas nem tem necessidade de eu abrir esse arquivo, né? Já está aqui, igual eu falei, a gente está fazendo um teste. E para que exatamente precisa dessas chaves, né? Essa aqui igual eu falei, a access key e a secret key, que dentro desse usuário vão ter as políticas, ou seja, os acessos, as permissões que o Airbyte precisa para poder levar os dados que são configurados como fonte para o S3 que a gente está configurando agora como destino, beleza? Então, beleza, colocamos aqui e vamos para o próximo passo. A gente vai criar aqui um bucket, beleza? Criação do bucket também, criação básica. Vou criar aqui Airbyte training, beleza? Airbyte training. Não tem nada especial que você precise mexer exatamente agora nessa criação aqui do bucket inicial, tá? Pelo console aqui, tá? Beleza, aí agora que vem os detalhezinhos minuciosos. Bem, voltando aqui, a AWS fala que é importante criar essa questão de criptografia em trânsito. Vou abrir aqui a página. Por que isso é importante? Ele explica aqui, ó, se o cluster S3 não estiver configurado para usar TLS, a conexão com a Amazon S3 será revertida silenciosamente para a conexão não criptografada. E isso não é interessante você pensando em algo em produção, algo sério, né? Então é recomendado que seja configurado uma política em que o bucket tenha essa proteção. Ou seja, ele sempre que ele for fazer transmissão de dados, trânsito de dados, né? Ele vai ser forçado a usar isso, ou ele não vai fazer. Tá? Ou ele vai usar criptografia ou ele não vai fazer. Então, entrando aqui também novamente naquela página, né, que eu abri aqui, ó, dessa parte, aplicar criptografia de dados em trânsito. Perdão, gente. Então a gente vai ver o que, ó, aplicar criptografia de dados em trânsito, ou seja, é possível usar
o HTTPS, né, o TLS, como ele explica lá. E aí a gente vai abrir aqui esse link onde vai ter a política, tá? Exatamente a política que especifica isso, né? Ou seja, dizendo o efeito, a parte dos recursos, a ação, né? Que a gente quer e precisa para poder tá utilizando com segurança o bucket, beleza? Essa política a gente vai anexar diretamente no bucket. Porém, tem um detalhe. O bucket, ele tem um probleminha. Tá? Ele tem bucket não, perdão. Essa política ela vem incompleta. Vocês vão entender por quê. Quando eu venho aqui no bucket e propriedades aqui, propriedades, acho que aqui permissões, perdão. Ó, tá aqui, né? Não tem nenhuma política e a gente vai editar e botar. Se eu copio e colo do jeito que veio, ó lá, ela não vai funcionar, vai dar um erro aqui, erro de linha, né? Por quê? O que tá faltando aqui? Tá faltando incluir a parte do principal, que é exatamente a parte da política, né? Que especifica onde você vai, para quais recursos, ou seja, para qual usuário, para qual role, para quais entidades dentro do AWS terão permissão, né, de estar utilizando esse bucket conforme está sendo configurado nessa política, sacou? Então, eu vou pegar aqui que eu já tenho copiado essa parte, que fica mais fácil. Aí, ó, tava faltando provavelmente indentação, ó. Agora vai dar. Aí, beleza, deu certo. Eu acho interessante também a gente ver aqui novamente, pegar, ó, e essa parte aqui, vou pegar aqui. Não acho interessante a gente ter a ação de deixar 100% aqui, ó. Essa ação aqui, ela não tem restrição, né? É aquela questão que eu sempre falo, né? Que deve ser seguida da própria AWS, que explica de menos privilégio possível, né? Quanto menos privilégio você dá, melhor. Então, eu vou mudar aqui para somente ser nessa parte de replicação, tá? E não tudo. Não liberar full, né? Como se fosse um full access ali nessa parte de ação. Beleza. Configuramos o bucket. E agora a gente precisa passar aqui aqui, ó, nome do intervalo. Essa tradução é muito triste. Deixa eu voltar. Gente, é muito ruim mesmo. É o nome do bucket, nome do intervalo. Péssimo quando traduz em português. Mas para ficar mais fácil aí para vocês, eu fiz isso aí. Mas vamos lá. Byte training. Beleza. Caminho do intervalo. Não tem necessidade de criar uma subpasta aqui, uma pasta dentro do bucket, já deixando pré-criada, né? Não tem essa necessidade. Você pode estar deixando aqui o nome que você quer, tá? E ele vai criar automático, tá? Ele vai fazer essa criação automaticamente. Não precisa já ter ali a pasta criada, não, beleza? Região, né? Vamos ver aqui a região do bucket. Provavelmente é a região aqui de sempre, né? A padrão. É de seleção. Esqueci que aqui você faz é selecionar. É o que? O US East 1. US East 1. US East. Ai, caceta, tá. Nem, ó, gente. Vamos botar isso aqui em inglês rapidinho, que eu me confundo todo com esse negócio aqui. Pelo amor de Deus. Péssimo. US East 1. Pronto, agora eu volto aqui pro português pra vocês. Tô dizendo que vocês não sabem inglês não, viu, gente? Mas tem gente que não sabe, então, pra quem não sabe, a gente dá essa colher de chá aí, beleza? Nada contra não, beleza, galera? Fica tranquilo aí. Então tá. Bem,
Já anexamos a política no bucket, já criamos a chave e a secret key, access key, já colocamos o caminho, tá, e vamos seguindo aqui no que ele fala. Beleza, ele explica basicamente aquilo que a gente fez, criamos aqui o acesso, etc, permissão de leitura, tá, aí que tal. Esse usuário exigirá permissão de leitura e gravação, ou seja, o usuário ele precisa ter uma política, a política aqui, uma política que permita a leitura, né, a leitura escrita de dados, senão não vai funcionar, não vai dar certo. Então aqui é a hora que a gente vem no nosso usuário para poder adicionar políticas, beleza? Não tem nenhuma. E aí eu quero ir mostrando uma coisa para vocês. Não, tá? De preferência, não usem o S3 Full Access, que eu expliquei agora, né? Essa questão de permissão, essa questão de dar permissão além do necessário, né? Vamos criar as políticas igual a documentação está explicando. Então, a gente pode vir aqui, cadê? E criar uma nova. Cadê? Políticas. Criar política. Beleza, vamos usar o JSON. Vamos copiar lá o que a gente viu. Vamos botar aqui o caminho do bucket. Olha, cadê? Aqui, propriedades, ok, beleza, igual está sendo explicado. Aí a gente vai vir aqui e vai, meu Deus, tô maluco, aqui acabei copiando tudo, doidão, aqui e aqui. Beleza, vamos criar a política. A gente pode escrever aqui que é S3 read and write. Beleza, e aí que ele explica as limitações, ler, né, listar e escrever. Beleza, criamos aqui a política. Não vamos ainda anexar ao nosso usuário, beleza? Sem problema. Mas só para vocês entenderem, todos esses que tem aqui, laranjinha, eles são gerenciados pela própria AWS, tá? Quando eu entro lá e coloco o nome da nossa, é gerenciada por mim, ou seja, pelo usuário, nós que criamos, tá? Essa é só uma observação interessante para vocês identificarem e entenderem melhor isso aqui. Beleza. Temos essa configuração de leitura escrita, né? Porém, quando a gente vai avançando aqui, na documentação, a gente vai ver que quando você quer adicionar algumas coisas além da leitura e da escrita, por exemplo, essas questões de formato, que eu vou mostrar para vocês aqui nos campos opcionais, já muda um pouco a política. Vocês podem ver que a política ela é um pouco mais completa, tá? Então, por exemplo, se eu quero poder utilizar essa questão aqui, de caminho, deixa eu explicar para vocês aqui, nós temos três detalhes aqui, tá? Endpoint, caso você tenha ali um URL né, um caminho do S3 que você queira usar, esses aqui realmente são opcionais, tá? O caminho, o path format, que seria o caminho dentro do bucket que você vai configurar. E tem esse file name pattern. Sorry. Bom, é porque eu aprendi inglês por meio de discos. E ele você configura exatamente qual formato que você quer que o arquivo tenha, o nome do arquivo, ou seja, que tenha data, timestamp, ou part number, que seria aqui se você tem um arquivo, por exemplo, em Parquet, e você tem várias partes, você particionou ele, vai mostrar parte 0, parte 1, parte 2, parte 3 e assim por diante, né? Aqui ele explica,
exatamente essa questão que eu tava falando para vocês do path format, né? Então, ó, tem o nome do bucket, depois o caminho do bucket, o namespace, string name e assim por diante, né? Você vai configurando da maneira que você quiser. Isso aqui é opcional, não precisa se preocupar, ó, explica aqui também o que cada um, vou botar em português de novo, o que cada um faz, né? Tá? Beleza? Mais algumas explicações aqui de sincronização. Aí vai explicar cada esquema de saída, né? Ou seja, cada saída de dados aqui, ó, tem CSV, JSON, Avro, Parquet. Nós vamos usar aqui o CSV também, sem problema. Compressão é a questão de zipar ou não os arquivos. E esse achatamento, na verdade, ele tem a ver com a questão de você normalizar, né? Você normaliza e essa normalização vai vir de um determinado modo. Aqui, por exemplo, ó. Sem normalização, né? As colunas vão vir dessa forma, né? Com normalização vão vir dessa outra forma. O formato de saída muda, né? Com normalização ou sem normalização. E pegando o gancho aqui nessas explicações aqui, você percebe, ó, que aqui embaixo, pensando numa liberação full, né, um full access, porém com restrições, não um full access tão completo, ele passa aqui outra política, né, onde você configura e, vamos dizer assim, você fica mais tranquilo em relação à liberação de recursos que o Airbyte precisa para poder tá utilizando em relação ao esquema de dados, igual ele explica aqui, né? Para tudo funcionar corretamente, necessário, e aí tem aqui as explicações, beleza? A gente vai testar as três aqui, igual testar, que eu digo assim, eu vou te mostrar a diferença que tem entre as três, né? Aquela que a gente já fez, essa daqui que eu vou criar agora, ó, vou criar outra política, beleza? Vou botar aqui, vamos lá, cadê? Aqui. Beleza. É só para vocês entenderem, tá? Vou salvar aqui. Vou botar S3 read write 1. E vou criar essa última, que seria como se fosse um full access, tá? Depois, se vocês quiserem coisas mais específicas, vocês dão uma lida aí e façam as alterações que vocês quiserem, tá? Acabo que ao mesmo tempo que eu estou mostrando a configuração básica, eu estou mostrando coisa que não necessariamente era necessário eu mostrar, tá? Mas que eu particularmente acho interessante. E aí você vê isso, se você gostar, beleza, continua vendo o vídeo completo, pula para onde você quiser, mas eu sinceramente acho muito interessante toda essa explicação que eu tô dando, tá? Vai além do Airbyte, né? É uma explicação que já engloba, a gente tá falando mesmo de AWS, né? Entender um pouco aqui da AWS, que é muito parecida com outras clouds também, tá, gente? Então, pode ver que já tem bastante coisa aqui, né, em comparação com o primeiro e em comparação com o segundo, o Access Level, né? Esse aqui é bem completo mesmo. Então aqui S3 read write. Tá. 2. Já tenho 0, nada, e eu já tenho 1. E aí, se a gente pega as nossas políticas, e abre as 3, 1, 2, 3, né? Vocês vão ver aí, ó, cada limitação que cada uma tem, ó. Essa primeira, aquela mais simples, read list write, a segunda read list permission management write, e a terceira read list permission management
tagging and write. Beleza? E aí, vamos usar a mais completa, não tem problema, tá? A gente está especificando, nessa mais completa, vocês perceberam que a gente está especificando o bucket, a gente não está dando um full access igual o S3 aqui, a política dele dá, a que já vem, ó, ele tipo dá um full access para tudo, ele é bem... isso é o read only access, mas... Quando você pega o S3 full, cadê? S3 full access. Aqui, ó. Ele dá, ó, acesso a tudo, tudo mesmo. Né? É bem completão mesmo, tá? É isso. Então vamos entrar lá no nosso, pegar o nosso usuário e vamos anexar essa política. S3 read, que é essa segunda aqui. Vamos adicionar, adicionamos, beleza. Voltamos aqui para o nosso Airbyte. Não vamos mexer aqui nessa parte dessa configuração e vamos agora testar e ver se realmente a configuração deu certo. Agora a gente já pode mudar, voltar para inglês. Vamos ver se não vai dar nenhum erro. Se der erro, a gente conserta também aqui na hora, mas eu acredito que vai dar certo. Ó, all connections test passed. E aí, aquela história, né? Ele já se você tiver uma fonte, né? Ele já pede para você configurar essa fonte. E aí você cria essa conexão. Conexão essa que eu vou deixar por um próximo vídeo, e aí a gente vai focar nessa parte de conexão. Ensinei vocês já a criar uma fonte, já ensinei vocês a criar um destino, e agora eu vou ensinar vocês a criar uma conexão. Não sei se eu vou usar exatamente a mesma fonte, eu acho que o GitHub é uma fonte fraca de dados para a gente fazer o teste, bem que a gente não vai não necessariamente abrir o arquivo, mas a gente pode, mas eu vou ver, vou fazer novos vídeos com novas fontes de dados e eu vou escolher uma melhor, uma mais usual pra gente fazer essa conexão, beleza? Combinado? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo e curtam, se inscrevam, isso é o que me ajuda aqui a dar o combustível, né, para poder estar criando mais conteúdo para vocês, beleza? Obrigado e até a próxima, valeu!